febre, tá tossindo, tá com dor no corpo, procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó, do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através do Facebook Telesaúde no Sertão. Boa noite, pessoal. Agradecer à professora Ana Luísa e ao magnífico reitor, professor José Daniel, pelas palavras de tanto impacto e significância para esse evento. E me apresentar, meu nome é Jailton, eu serei responsável por conduzir as apresentações de hoje à noite, certo? Dando início, assim, ao primeiro dia do nosso webinário MCM em Ação. Desde já, queria agradecer a presença de todos, da comunidade acadêmica, da população, e pedir que fiquem à vontade para perguntar, que ao final das nossas palestras, iremos passar algumas perguntas para os painelistas, e se inscrevam no canal para que se informem melhor durante a semana. Bem, dando início propriamente dito, eu queria convidar os dois responsáveis por hoje à noite, a professora doutora Raquel Litério de Bastos e o acadêmico Leonardo Mello, do 5º período da MCM de Medicina, e desejar uma ótima noite para eles e uma boa apresentação. Primeiramente, queria convidar a professora Raquel, que ela se sinta à vontade e uma boa apresentação para ela. Obrigado. Boa noite, né? Queria começar agradecendo o convite da Ana Karine e da Ana Luísa, não é? Que estão organizando junto comigo este evento, não é? E eu sou coordenadora do Telesaúde no Sertão, junto com o professor Diego Bonfada, e eu vim trazer algumas observações, algumas questões que foram se desenvolvendo nesses últimos 2 meses, enquanto nós implementávamos o Telesaúde no Sertão. Eu fiz um texto, porque eu não queria me alongar muito, não é? Nós temos um tempo limitado para falar, e aí eu vou ler esse texto para vocês, não é? E eu queria começar contando um pouco o que foi a minha experiência enquanto antropóloga, numa pandemia, numa escola de medicina. Por que eu friso a ideia de uma antropóloga dentro de uma faculdade de medicina? Porque se fosse num curso de ciências sociais, todos os meus colegas, eu e os meus colegas teríamos ido para casa, fazer os artigos, publicar, aumentar o Lattes, fazer análise sobre o Covid, sobre o pós-Covid, né? E quando você é antropólogo numa escola de medicina, não é bem assim que funciona. Quando eu fui na última reunião da MCM, os meus colegas estavam já de máscara, e eles falaram assim, Raquel, você vai para casa e não aparece mais aqui, tá? E aí, como que foi essa situação? Eu me senti um cavalo manco, porque eu falei, pô, sabe que chega realmente na hora da pandemia, qual é a função do antropólogo dentro de uma pandemia, não é? E aí eu começo a minha fala colocando essa questão para vocês. Qual que é o lugar? Como que um antropólogo pode ajudar numa pandemia, né? Mais ainda, como que um antropólogo, um reis mortal, pode ajudar a coordenar uma telemedicina? E aí eu vou desenvolver essas argumentações com vocês, tá? Então, antes dessa pandemia se iniciar, eu jamais cogitaria coordenar as ações de consultas virtuais ou qualquer coisa à distância. Quem já é do meu convívio mais estreito aqui em Caicó e na MCM, conhece o meu percurso acadêmico voltado para as pesquisas antropológicas no campo da ciência e da tecnologia. Estudar essa interação
entre as tecnologias e as pessoas já ocupa mais ou menos uns 2 anos da minha vida depois do doutorado. E é constrangedor dizer, mas a minha opinião sempre foi a de desconfiança sobre os resultados dessa interação entre os corpos humanos e os corpos não humanos. Entendendo corpos humanos, qualquer coisa que não seja o corpo humano, inclusive a tecnologia. Agora, eu já não fico mais tão aflita, porque com o tempo eu fui reconhecendo em mim um certo conservadorismo com as inovações tecnológicas. Mas eu estou um pouco mais confortável porque hoje eu percebo e desejo, pessoalmente, superar essa condição limitante de achar que as tecnologias são só uma coisa ou outra. Até eu vir para o sertão, eu seria, com certeza, uma parceria improvável para esta ação do telemedicina. Né? Em nenhum momento eu me vi fazendo isso e, provavelmente, milhões dos outros colegas, o próprio Diego Bonfada faria isso com muito mais brilhantismo do que eu. Mas, então, o que mudou? Primeiro, conviver com os estudantes da medicina da MCM mudou completamente a minha perspectiva. Não dá para citar todas as pessoas e todos os alunos com que eu fiz amizade, que me ajudaram nessa mudança, mas eu queria destacar a interlocução, né, dos membros da Startup Salu em minhas pesquisas, porque eles abriram para mim novas perspectivas que me possibilitaram ver o mesmo fenômeno dessa interação entre os corpos humanos e tecnologia por outros ângulos. Ângulos que eu ignorava e exatamente por ignorar, eu desprezava. E um movimento bastante comum dos humanos, né? Somos humanos, a gente costuma mesmo desprezar as coisas que não conhecemos. Mas, para mim, na época, antes de ter essas interlocuções, era inadmissível sequer imaginar que a interação virtual, compreendida até então por mim como distante e fria, pudesse despertar as mesmas sensações, os mesmos afetos e os mesmos cuidados para com o outro. Eu me pauto, normalmente, na antropologia simétrica do Bruno Latour, para afirmar agora com uma mente um pouco mais aberta, né, que as tecnologias, elas não são necessariamente boas ou más, adequadas ou inadequadas. Elas são artefatos. Elas são construídas culturalmente a partir de onde os pés de quem as constrói pisam. As máquinas e, por consequência, as tecnologias carregam consigo o que é do humano. Não é possível separar essas duas coisas. A forma como construímos, né, a nossa interação com esses artefatos vai depender mais do humano do que da própria máquina. Vocês vão me desculpar uma ironia, talvez um pouco fora do momento, não é? Mas o problema do Frankenstein não estava nele, mas no seu criador. Tecnologias não são boas ou más, adequadas ou não. Só é possível ver na tecnologia coisas que foram atribuídas por nosso olhar. Da mesma forma, a consulta virtual. Se olharmos para essa plataforma de consultas e orientações, que tem um avatar chamado Chico, e que dá vida a uma inteligência artificial, nós podemos até achar isso bizarro, ousado, salvador e tudo mais que desejamos adjetivar. E nada disso será de fato o que é a plataforma, o Chico e a inteligência artificial. Isso porque, meus colegas, as coisas não são como as vemos. As coisas são como vemos e como somos. Só conseguimos ver a tecnologia a partir da nossa perspectiva fenomenológica. Por isso, elas não são. Elas são o que somos.
Ok, eu sei que essa retórica afiada, e eu estou jogando a responsabilidade da percepção do telesaúde, da telemedicina, no colo de vocês. Eu, cavalo manco, né? Mas como que eu vejo essa interação agora, não é? Que eu estou na coordenação do telesaúde. Então, até a pandemia nos empurrar para a necessidade de afastamento social, eu jamais suporia que a tecnologia iria nos unir. Não é bizarro? Não é incrível? Eu não sou muito da leitura de autoajuda, mas é impossível não lembrar do ideograma chinês, onde crise também significa oportunidade. Foi a pandemia que me levou a perceber que as tecnologias são capazes realmente de nos fazer interagir de uma forma mais complexa, de uma forma mais próxima, de nos aproximar. Raquel, mas como assim? Então a pandemia nos trouxe uma oportunidade? Ela trouxe a oportunidade de rever as nossas formas de pensar sobre o mundo e sobre nós mesmos. A interação tecnológica é uma nova oportunidade de aprender uma outra linguagem, uma outra ética, uma outra estética, uma outra cultura, uma outra maneira de levar o direito à saúde gratuita e de qualidade aos sertanejos. Eu me vejo no telesaúde, principalmente pelas imperfeições que a plataforma carrega. A falta de acessibilidade, o diálogo acolhedor com o chatbot, que ainda não conseguimos desenvolver a contento. Eu me vejo incompleta desta ação e no desejo de fazer melhor, de fazer algo. E isso é bastante diferente, porque hoje em dia eu converso com os meus amigos antropólogos e todos eles estão fazendo inúmeras coisas. E eu sou a única cavalo manco que coordena um telesaúde. Isso me deixa bastante feliz, porque eu posso fazer algo. Sem dúvida, mas e agora eu volto a perguntar de novo para vocês a mesma pergunta que eu fiz no início da fala, né? Só que agora de uma forma mais complexa. Como que as humanidades podem contribuir numa pandemia, né? E como que a gente pode contribuir não com uma telemedicina, mas com algo muito mais complexo e abrangente, que é a telesaúde no sertão? E eu digo que, sem dúvida, independente de ser antropólogo, o importante é você ser um profissional aberto à escuta do outro. E sejam esses outros nerds da saúde, estudantes de medicina, geógrafos, médicos, enfermeiros, epidemiólogos, filósofos, fisioterapeutas, biólogos, artistas populares, educadores populares, cordelistas, técnicos de informática, radialistas, quitandeiros, jovens ou velhos, ultrapassados ou arrojados. E acreditem, o telesaúde, ele ruma para esse caminho. Nós estamos, né? Ele juntou uma ruma de gente. Nós estamos em quase 50 pessoas no telesaúde, todos completamente diferentes, com expertises completamente diferentes e tentando escutar uns aos outros para saber como podemos conduzir essa plataforma, como podemos conduzir o telesaúde, não é? Somos juntos, logos e técnica, né? Técnica. Estamos juntos para além da orientação e da consulta no caos sanitários. Temos no coletivo do telesaúde a proposta de exercitar, mais do que a consulta à distância, a arte da alteridade, na organização do trabalho, todos empenhados em traduzir a ciência para a comunidade e, principalmente, a comunidade para a universidade. Porque a universidade pública deve ser do povo e para o povo. E é urgente que pensamos fora das nossas bolhas de expertises. Escutar o outro como um verdadeiro outro é um desafio deste coletivo do telesaúde.
respeitar o outro, principalmente aquele que discorda de mim, pois ele não é meu inimigo. Eis o legado das humanidades. Promover a mediação sem hierarquizar a importância das expertises individuais. Porque somos antagônicos, nós e como somos. Mas somos também complementares na MCM e no Telesaúde. O coletivo Telesaúde vem se esforçando para desenvolver nos atendimentos, atendimentos melhores e nos bastidores desses atendimentos, o exercício voluntário e democrático do respeito à diversidade popular e às competências culturais do seridó. Eu não sou exatamente uma cientista otimista, mas eu espero que a pandemia possa transformar algo. Eu não sei se exatamente as pessoas, eu também não acredito muito na ideia de ser humano. Me parece que foi uma ideia que deu errado. Mas eu imagino que nós podemos modificar principalmente os espaços acadêmicos, para que a gente possa ter uma universidade que a gente possa ser mais colaborativo e menos competitivo. Ao meu ver, não estamos exatamente lutando contra um vírus. Estamos lutando contra a nossa essência egoísta e arrogante. Não é uma guerra, é um reconhecimento de que somos tão nefastos tanto quanto o Covid em nossas convivências. A pandemia novamente nos oferece a oportunidade da alteridade, agora com o nosso maior inimigo declarado, que não é o Covid, somos nós mesmos. Eu espero, de coração aberto e sabendo que talvez isso seja utópico da minha parte, que o coletivo Telesaúde traga mais do que acesso à saúde, gratuita e de qualidade a todos os cidadãos do sertão. Eu quero que esse coletivo traga também novos ares para a universidade e que nessa alteridade nós possamos ser mais colaborativos, menos competitivos, talvez melhores humanos. Afinal, para mim fica claro que o individualismo bruto nos conduziu para o Brasil que estamos vivendo nesse momento. E eu pergunto, para onde queremos ir? E sempre que eu pergunto para as pessoas para onde queremos ir, eu lembro da Alice e do gato, em que ela pergunta para o gato, e o gato fala para ela, mas para onde você quer ir? E ela fala, eu não sei para onde quero ir. E ele fala, então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Eu penso, desejo imensamente que o Telesaúde saiba para onde está indo. A meu ver, o Telesaúde, ele sabe para onde ir. Esse coletivo está indo para além do Covid, para além das barreiras da universidade, indo onde a saúde precisa chegar. É óbvio que tem muito mais a se falar, nós poderíamos falar do número de acessos, como as pessoas vêm se sentindo, como as pessoas que estão sendo consultadas vêm sentindo. Nós temos aqui material para falarmos durante meses sobre o Telesaúde. Mas eu queria deixar que o maior legado da humanidade, das humanidades, dentro de uma pandemia e coordenando um Telesaúde, é o de fazer com que as pessoas percebam que é preciso mudar de comportamento. Isso não quer dizer só ficarmos reclusos em casa, mas que nós precisamos ser mais colaborativos no espaço acadêmico, no espaço em que convivemos. O vírus, ele escancarou as nossas mazelas. Faz parte de nós agora entender como que nós podemos melhorar todos os aspectos, inclusive a nós mesmos, mas principalmente as nossas ações na universidade, para que elas sejam mais concatenadas, mais organizadas, menos vaidosas, mais colaborativas, mais formativas, menos vírus. Obrigada. A gente que agradece, professora Raquel.
ressaltar um ponto muito importante que ela falou, que é da tecnologia, o papel fundamental da tecnologia e como a gente deve utilizá-la, sobretudo nesse período, né? Dado a fala da professora, eu quero passar agora para o acadêmico Leonardo Mello, onde ele trará também sua contribuição sobre o telesaúde no sertão. Boa noite, pessoal. A Raquel, ela fez uma excelente apresentação e eu vou traçar umas informações de forma geral. Principalmente, nesse início, eu gostaria de agradecer ao professor George, né, representa a direção da universidade, aqui no caso da escola Multicamp, e todos os docentes, todos os alunos também, todos os residentes, a equipe técnica da universidade, que confiou muito no nosso trabalho e também está numa parceria muito forte para a gente fazer esse projeto chegar até a casa das pessoas realmente. São vários processos que a gente passou até aqui. A gente estava até comentando, a gente comenta tudo, né? Ficaria um pouco complexo, porque foram muitos marcos ao longo do desenvolvimento. Até aqui foram 10 semanas de trabalho bem intenso. Foram mais de 50 pessoas envolvidas, né, como a Raquel comentou, e o esforço de muitas pessoas nesse sentido de compreender o que era necessário, entender a importância desse serviço para a comunidade nesse momento atual e dentro do contexto que a gente está inserido, né, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Então, creio que todos vocês conhecem já a minha, a não ser as pessoas que estão de fora da MCM, mas aqui a MCM é uma casa, né? A gente tem um contato muito próximo entre os alunos, os professores. Eu sou Leonardo, sou do Rio Grande do Sul, e junto com Haroldo, que está no 6º período, e Elion, que está no internato, nós formamos a SALU dentro do contexto da UFRN, né? Dentro do contexto da universidade aqui da MCM. E surgiu a demanda lá no início, né, dessas 10 semanas que faz. O professor George emitiu um e-mail para os docentes solicitando ideias sobre o que poderia ser feito em relação à telesaúde, à telemedicina, né? E aí a gente foi falar com ele, porque a gente estava já desenvolvendo uma solução nesse sentido, mais voltada principalmente para a saúde domiciliar, e aí a gente começou a trabalhar na implementação desse sistema junto à universidade, de maneira bem integrada. Decidimos fazer isso de maneira sem fins lucrativos, né? E de forma a trazer o máximo do resultado benéfico para a população possível, a efetividade do sistema dentro do seu objetivo. Então, dessas 10 semanas que se passaram até aqui, a gente passou aí fazem cerca de 4 semanas que a gente fez o lançamento, e a gente teve atendimentos realizados na plataforma, que eu vou em breve mostrar os dados, e muitos feedbacks positivos, tanto da equipe de atendimento. Os desafios foram muito bem trabalhados, foram muito bem superados e entendidos pela equipe, porque inicialmente a gente tem foi esperado, né, da nossa parte, que a gente tivesse algumas dificuldades pela agilidade que a gente tinha que ter na implementação, né? Então, essas questões foram sendo trabalhadas ao longo do processo. Hoje a gente tem um sistema que é baseado em uma inteligência artificial, que é o Chico, né? O assistente virtual, que foi desenvolvido também junto em uma colaboração muito importante com um grupo de comunicação que a gente tem dentro dessas 50 pessoas que colaboram, né?
esse grupo de comunicação que teve uma importância muito grande na colaboração para a formação da identidade do assistente virtual, tanto visualmente, né, como para o próprio site, para o desenvolvimento das artes, como também para a personalidade dele, né, como ele deve se apresentar, a forma como ele deve falar, que a gente está continuamente melhorando. A professora Raquel comentou que a gente tem melhorias ainda a fazer, e essa é uma perspectiva muito importante, que o objetivo é a gente sempre melhorar. Então, a gente está sempre continuamente melhorando alguns pontos, certo? Então, é muito importante que a gente identifique as questões que precisam ser melhoradas e trabalhe nesse melhoramento sempre em um coletivo, né? Para incluir aí as perspectivas outras. O objetivo do projeto, em geral, é oferecer uma assistência básica em termos de orientação profissional para os pacientes, para os usuários do sistema de saúde aqui da região, que pretendem, que eventualmente podem estar com algum medo, com alguma preocupação em relação à sua saúde individual, né, a si mesmo, ou em relação a uma outra pessoa, que seja um querido, que seja enfim, um filho, um pai, e vem falar com um assistente virtual, no caso, vem falar com o Chico, através do site, através do Facebook, e consegue tirar algumas dúvidas nesse processo, e também, caso esteja precisando de um atendimento humano, né, a gente faz o encaminhamento dentro dos horários de atendimento para encaminhamento para um sistema de triagem inteligente, que avalia a condição clínica do paciente de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, e ele encaminha ou para acadêmicos ou para médicos, né? Então, os acadêmicos, eles recebem os casos de menor complexidade, e os médicos recebem os casos de maior complexidade, aqueles que são mais graves, têm comorbidade, ou enfim, tem algum sinal de gravidade. E o objetivo desse sistema é de que em termos individuais, né, o usuário ele consiga saber o que ele precisa fazer naquele momento em relação aos seus sintomas, em relação ao seu quadro, ou ao quadro do seu parente, ou às suas dúvidas, né, e também seja orientado dentro do sistema. Então, o sistema de saúde, ele precisa de uma orientação de forma mais próxima da comunidade, de forma acessível, né, capilarizada, que a gente chama, e os usuários eles possam ligar ou entrar em contato para saber onde vão, para saber o que fazem. Eu fico em casa, eu tomo um remédio, eu vou para a UBS, chamo o SAMU, vou para o hospital. E os serviços do telesaúde no sertão veio para esse sentido aqui no interior. A gente também trabalhou em colaboração, tivemos reuniões, tivemos muita sorte em contar com o apoio do Instituto de Medicina Tropical aqui da UFRN, que também está realizando um serviço de telesaúde, né, através de um sistema por ligação telefônica. E essa colaboração é muito importante porque eles, como somos todos o FRN, né, a gente compartilha informações, a gente compartilha experiências, e isso tem sido muito benéfico. Tanto para a gente poder iniciar ali, foi graças a eles, as informações que a gente obteve, o que a gente aprendeu com eles, tanto quanto depois, agora, nesses últimos dias, que a gente está em questões técnicas, em questões específicas. De forma geral, para a perspectiva individual para o usuário é isso, mas de resultado, o que a gente vem percebendo é que os usuários eles têm tido um engajamento. No primeiro dia foi uma explosão, eu vou mostrar os dados em alguns minutinhos,
E a gente teve importantes feedbacks desses acessos. A gente percebe, através dessas análises, que, eventualmente, daqui a alguns dias a gente vai fazer divulgação para estudos pela universidade, protegendo todas as questões éticas, né, garantindo. Mas a gente tem percebido que o nosso sistema, o sistema que envolve a tecnologia, diferentemente de como a Raquel pensava antes, né? Pô, será que a tecnologia vai substituir? Será que vai se tornar menos humano? Hoje a gente está percebendo que o relacionamento dos usuários tem sido um ponto de muita importância nesse sistema. Não é só enviar uma informação. A gente ouve os usuários, a gente analisa, avalia a situação dele dentro do serviço, no caso, no serviço humano, e no caso da conversa com o Chico, a mesma coisa, a gente obtém primeiro a pergunta para responder, né? E aí a gente recebe feedbacks nesse processo, e é muito interessante a gente observar o quão importante isso é para a população. Realmente a gente consegue tranquilizar muitas pessoas, acalmar elas ou orientar elas dentro do serviço para que elas se vejam mais seguras em relação à sua saúde, né, e aos demais que moram e vivem com elas. Em relação à perspectiva mais ampla, quando a gente considera em termos de sistema, de rede de saúde, essa questão de a gente orientar os usuários do sistema é muito importante, porque muitas vezes os usuários vão para o hospital, lotam o hospital, a recepção do hospital, e podem estar ou não com um quadro de Covid-19, né? E a gente orienta, a gente reforça a importância dessa orientação nesse sentido. Então, mostrando os dados aqui, aproveitando os últimos 5 minutos, eu vou mostrar minha tela aqui, espero que dê certo. Vou fazer aqui um movimento. E pronto, acredito que esteja funcionando. Caso não esteja, vocês podem me interromper. Em relação aos números, né, da plataforma, a gente tem hoje aqui cerca de 144, inicialmente foi 144 usuários, foi uma explosão, e aí a gente teve uma queda desse número. Esse foi o dia do lançamento, né, e esse lançamento foi graças essa explosão de acessos foi graças a uma viralização que aconteceu nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, no Instagram, com a colaboração do Canged, aqui também da MCM, né? A gente teve um grande impacto nesse início, muitas pessoas acessando. Mas, de forma geral, do dia 29 de abril até hoje, dia 25 de maio, a gente teve 704 acessos, que significa que 704 pessoas, enfim, 704 vezes foram acessados, né, esse nosso sistema do acesso ao Chico. O Chico enviou, ao total, cerca de 10 mil mensagens, quase 11 mil, e recebeu quase 7.500 mensagens dos usuários, totalizando esse número de cerca de 18 mil. Isso em 26 dias. Não fechou um mês ainda. Então, o que acontece aqui? Os acessos ao Chico significa o quê? Que esses valores aqui estão relacionados aos usuários que vêm falar com o Chico para qualquer coisa, seja para tirar dúvida ou para fazer o encaminhamento, para entrar numa triagem, né? Aqui, então, a gente tem quantos que foram encaminhados para os acadêmicos. A gente tem uma variação interessante que não foram
foram 144 acessos nesse primeiro dia, e depois desceu, no caso, em relação aos encaminhados para os acadêmicos, foram menos de 9, né, cerca de 8 aqui. Então, desses 704, 46 foram encaminhados para o assistente virtual e 45 foram engajados. Alguns usuários caem, né, nesse fluxo, mas a gente consegue falar com ele através do telefone. E aí, em relação aos encaminhamentos que foram para os médicos, a gente teve cerca de 40, no caso 48 acessos, né, encaminhamentos dentro do sistema para o atendimento médico. Esses são resultados, análises bem amplas que eu trouxe só para a gente considerar, porque a gente ainda vai fazer uma divulgação mais precisa desses dados, para que a gente possa fazer uma utilização dos dados como dados secundários. A ideia, como o reitor muito bem comentou, é que a universidade ela tem essa função de pesquisa, além da questão da extensão, que a gente pode avaliar como estão sendo esses dados, como estão sendo esses atendimentos, quais estão sendo as condições desses pacientes, né? E o que a gente pode fazer com base nisso. Então, agora a gente está entrando numa nova fase nesse sentido, de começar a pensar mais em como aproveitar os dados, e também a gente tem percebido já com os dados que a gente tem percebido, tem analisado, principalmente nos atendimentos, a demanda por saúde mental. Então, agora, a gente tem observado, dentro desse contexto nacional, internacional, que profissionais de saúde, principalmente profissionais de saúde, mas mulheres que eventualmente sofrem com violência doméstica, ou até mesmo demais condições de distúrbios psiquiátricos ou problemas psicológicos, que o próprio contexto de isolamento social provoca, né, torna ansiogênico, enfim, a gente tem uma demanda muito alta, então a gente vai começar a trabalhar nesse sentido. Tá aí a importância de não chamar o projeto de telemedicina. É telemedicina também, mas os próximos passos, né, a longo prazo, a gente trabalha na perspectiva de telesaúde, introduzindo agora, como exemplo, a telepsicologia. E também não se trata apenas de uma situação de ofertar um serviço e pesquisar. Também se trata de uma oportunidade de aprendizado, tanto para estudantes, para acadêmicos, no sentido de como fazer como pode ser feito, né, a telesaúde, como é que eles podem trabalhar, eventualmente no futuro. A gente está vendo que é uma tendência, né, continuar. E dos professores também dentro da plataforma. E a longo prazo a gente espera que esse tipo de iniciativa, com a abertura das portas dentro desse contexto caótico que a gente está vivendo, das portas das mentes das pessoas, né, do coração das pessoas para o que a tecnologia pode nos oferecer, justamente no sentido de humanizar, da gente ter a capacidade de utilizar a tecnologia para falar com um parente, para tirar uma dúvida no assistente virtual, para falar com um médico, para usar o telefone para ligar, enfim, para tirar uma dúvida também no sistema da UFRN. Enfim, a gente tem a utilização da tecnologia para que as pessoas entrem em contato umas com as outras. Então, hoje a gente tem percebido que a resistência tem reduzido muito em relação a isso, e a gente espera, nos próximos meses, né, continuar trabalhando nesse sentido, junto ao UFRN, dentro desse contexto da pandemia, que não se estenda por muito tempo, a gente espera, mas até o fim dela a gente vai estar junto,
e depois a gente está trabalhando também em iniciativas que que podem melhorar alguns processos de trabalho, tal qual a gente tem aplicado nesse modelo de sistema. Eu acho que seria isso, gente. Eu gostaria de saber se Raquel tem alguma coisa a ressaltar dentro desse minutinho que falta aqui para falar, ou se o pessoal tem dúvida, gostaria de saber algo em específico. Estamos aí, estamos abertos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Léo. Agradecer a sua contribuição, suas palavras. Tiraram muitas dúvidas, eu acho, tenho certeza disso. Embora tenha aparecido algumas para que a gente possa responder aqui, aí eu irei fazer um bate-bola com você e com a professora, certo? Eu vou fazer perguntas a ela e faço uma para você, tá bom? Mas já que você já está aqui, eu vou fazer primeiramente para você, tá bom? Léo, perguntaram em relação aos dados no telesaúde, no banco de dados. Há uma segurança para os dados das pessoas que estão atendidas? Então, em relação à segurança, a gente, desde o início dessa iniciativa, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de como é que a gente ia garantir a segurança desses dados do paciente, né? Existe um requisito, a gente chama, quando a gente trabalha em termos de desenvolvimento de sistemas, a gente trabalha em cima de requisitos, e um desses requisitos é que o prontuário do paciente é do paciente, o paciente pode ter acesso a esse prontuário quando ele precisar, né, quando ele quiser, mas é para ele, não é para nenhum familiar. E a gente tem que, como instituição e como iniciativa em saúde, o nosso dever é manter o registro, manter a integridade e a segurança desses dados durante pelo menos 5 anos, nas definições mais atuais, né? Então, a gente tem trabalhado dentro de um sistema da Google, em que a gente consegue, um sistema em nuvem, em que a gente tem um sistema de criptografia, a gente tem um gerenciamento de usuários, que a gente consegue perceber se foi acadêmico X ou Y, ou atendente X ou Y que fez o seu determinado registro, em qual determinado horário, e depois que esse registro é feito, a gente faz a proteção dele, de forma que ele não possa ser alterado depois. Isso dentro de um período de 24 horas. Então, a gente percebe que a gente tem uma capacidade de manter esses registros prontuários dentro desse prazo de 5 anos, e a gente tem que trabalhar também na perspectiva de como a gente pode, após esse serviço, né, garantir junto com a UFRN o acesso a futuro, né, a essas informações dentro desses 5 anos. Em relação ao assistente virtual, a gente também tem um controle de acessos muito restrito a quem tem acesso ao quê. A gente utiliza um sistema de provedor é um servidor, né, é um provedor da ferramenta, em que a gente consegue ter o controle desses dados, a segurança desses dados. Então, até o momento, como eu comentei, a gente não está fazendo publicações desses dados agora, mas eles são protegidos, eles têm informações pessoais ali também, porém, quando a gente vai fazer uma divulgação, né, se a gente conseguir viabilizar isso em termos da perspectiva ético-legal, a gente pretende proteger esses dados pessoais. Então, sempre os dados que vão ser trabalhados pela universidade também, aqui entre nós, desses processos,
é sempre pensando no conjunto, né? Uma avaliação epidemiológica, por exemplo, né? Ou avaliações quantitativas, qualitativas, né? Através dos textos que os usuários mandam. Então, a gente não vai pegar, a gente não vai expor o nome de ninguém, a gente não vai fazer nenhuma publicação nesse sentido. Inclusive, esses dados também estão protegidos, né, no sistema de criptografia, e a gente tem como trabalhar nesse sentido. Isso é porque todos os sistemas de inteligência artificial, eles têm dentro deles uma capacidade de você gerenciar a melhoria do sistema. Então, você tem que avaliar esses dados continuamente. E é para isso que a gente tem usado até agora. Mas, com certeza, a gente vai disponibilizar e fiquem tranquilos em relação a essas questões de segurança. A gente tem a garantia da Google, em termos de segurança dos prontuários e do sistema, e também da Blip, né, no caso a Take, que é a empresa que faz os servidores. E individualmente a gente sempre toma os devidos cuidados aí nas contas e tudo mais. Valeu, Léo. Obrigado pela resposta. Fazer essa pergunta agora para a professora Raquel. Certo? Professora, na visão da senhora, como antropóloga, a senhora vê a sociedade pronta para esse novo modelo que o telesaúde traz? Obrigada pela pergunta, Jailton. Eu, até 2 meses atrás, diria que não. Hoje, eu diria que sim. Eu acho que é uma dificuldade ainda a se enfrentar essa mudança cultural. Normalmente, nós resistimos, né? Quando é alguma coisa que nos parece estranho ou diferente do habitual. Mas eu entendo que essa questão da tecnologia, ela veio para ficar. Ela realmente tem muito a contribuir, não é? E eu acho que sempre vai depender do quanto nós queremos aprender uma outra linguagem, um outro comportamento. Quando eu vim para cá, para Caicó, a professora Ana Luísa, ela me falou, ó, você vai ver que a virtualidade aqui é muito bem-vinda, porque nós estamos muito longe de um aeroporto, de um outro lugar. E eu já comecei a me adaptar naquela época, mas agora é surpreendente, porque apesar do meu corpo estar confinado dentro de um apartamento, eu nunca interagi com tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, dizer que a virtualidade não aproxima, que ela impede, que ela faz e que ela acontece, que ela é necessariamente ruim, eu acho que é só um medo. Eu não sei exatamente como serão as tecnologias futuras, porque eu também não coloco muita fé no que será o ser humano futuro, não é? Mas eu acho que as duas coisas estão aliadas. Se formos bons seres humanos, há uma chance de que essas tecnologias nos favoreçam mais do que nos aborreçam. Vai depender de nós para saber o que vai ser a tecnologia e como é que nós vamos interagir com elas. Não é? É um esforço coletivo, realmente, de se adaptar a essas condições, não é? E de entender que ainda bem que tem tecnologia para que a gente possa transitar num momento que é intransitável. Tá bom? Obrigado, professora. E realmente, nesse período, a tecnologia está sendo uma mão perfeita para a gente. E a gente está Uma mão interagindo, na realmente, a roda. gente está interagindo, com certeza. E a gente É que está a gente não quer interagindo falar na bastante. roda porque parece pouco tecnológico, né? Mas não, é uma mão na roda mesmo. Perfeito. Realmente, eu mesmo estou interagindo bastante nesse período. Pessoal, eu queria fazer mais só uma pergunta para Léo, que foi feita aqui no chat do YouTube. Tá? Léo, perguntaram no caso da ampliação para os casos de saúde mental, nominado telepsicologia, como serão realizados os atendimentos? Jailton, a gente ainda está em construção do protocolo e a gente está nesse momento agora, nessa fase do processo de fazer a adequação do protocolo interno, né? De acordo com as normas do Conselho Federal de Psicologia.
é ainda um pouco precipitado eu falar de detalhes de como é que vai ser, porque os detalhes ainda estão sendo definidos, né, pela equipe de psicólogos, também vai passar por psiquiatras, vai passar por outros psicólogos também, além das questões técnicas específicas. Então, de forma geral, a gente pretende trabalhar, oferecer esse serviço dentro de horários de plantão, de atendimento, e dentro de horários que respeitem o tempo dos voluntários, né? Porque também, assim como a gente trabalha na parte da telemedicina, a gente também trabalha com voluntariado. Então, cada atendente tem o seu horário de disponibilidade ali na agenda e ele está ali disponível no serviço naquele momento. Então, naqueles momentos, esses profissionais ficarão acessíveis e o paciente também poderá entrar em contato em relação a esse sistema, a esse subserviço, né, que a gente oferece no telesaúde, através da mesma plataforma, através do Chico. O Chico servindo, então, como uma interligação entre a demanda, né, os usuários, garantindo essa capilarização, garantindo o acesso por parte de computador, celular, ou, enfim, tablets, e também o do outro lado, né, garantindo que o profissional receba esse paciente e possa fazer o atendimento por vídeo, por celular, né, ele realiza a ligação para o paciente. Então, essas seriam as perspectivas que eu posso trazer, mas de forma mais clara, mais específica, fica um pouco precipitado falar agora. Então, a gente vai divulgar todos os detalhes para a população, para a equipe interna também da MCM, para trazer uma atualização nesse sentido. E acredito que vai ser bem interessante, vai ser muito necessário também, vai se provar como uma demanda que realmente existia, né? E a gente espera causar um bom impacto aí na vida das pessoas nesse sentido, nesse momento, né? Valeu, Léo. Muito obrigado pela resposta. Professora, fazer uma pergunta para a senhora. Sim. Dentro do convívio durante esse período de experiência no telesaúde, o que a senhora vê de diferente, assim, o impacto não na comunidade, mas sim nas pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho diariamente com aquela vontade? A ideia do voluntariado, né, fez desse coletivo do Telesaúde uma coisa muito potente, porque, veja bem, nós não gastamos nenhum centavo para estabelecer essa plataforma. Todos os formatos em que os estudantes da SALU fizeram eram gratuitos, né, e ninguém recebe nada exatamente. Mesmo assim, a gente teve uma adesão enorme, tanto da docência, quanto dos discentes, quanto de todos os outros docentes, da população, não é? E, assim, é interessante que esse novo formato, ele vem trazendo a necessidade da gente repensar essas interfaces. Eu lembro em conversas com alguns docentes, deles falarem de que, por exemplo, eles tinham que repensar a postura deles diante da questão da interface da virtualidade. A dicção tinha que ser diferente, a forma de atenção com a pessoa precisava ser diferente, o posicionamento, a ideia, por exemplo, de que você está atendendo determinada pessoa e ela desaparece e volta de novo para o sistema, de se manter tranquilo, de entender que é um outro tipo de interação, que essa interação ela não é inferior, ela só é diferente daquilo que estávamos acostumados, da necessidade de aprofundar na amnésia, já que nós não podemos fazer um exame físico nas pessoas, de conseguir entender a linguagem daquela outra pessoa, o que ela entende por doença, de como que ela entende aqueles procedimentos. Então, tem sido muito desafiador, mas exatamente por ser desafiador que o telesaúde teve tanto engajamento.
Não é um desafio só dos médicos com a virtualidade, é um desafio também de todos os outros, de como divulgar, de como pensar, de como agir, dos psicólogos agora, de estabelecer um protocolo que tem que ser de um atendimento, de uma consulta que não é o mesmo tipo de consulta médica, é um outro tipo de vínculo que se cria numa consulta psicológica, não é? Então, o desafio é para todos. O maior desafio é como que pessoas tão diferentes, com pensamentos tão diferentes, expertises tão diferentes, podem se respeitar uns aos outros e construir algo que realmente possa favorecer a saúde pública, universal e gratuita no sertão. Esse é o nosso grande desafio e é esse desafio que nos faz, na verdade, ir lá gratuitamente trabalhar no sentido de prestar esse serviço para a população. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professora. Eu queria deixar aqui, claro que tivemos algumas perguntas, mas infelizmente não poderemos responder todas, tá bem, pessoal? E agradecer bastante a interação de vocês no chat, foi perfeita. Fazer uma ressalva aqui para o professor George, que está nos assistindo, aos demais professores, meus colegas e demais estudantes da MCM, técnicos, todas as pessoas que compõem nossa MCM, tá bom? Queria pedir... Jailton, posso falar só uma última coisa? Pode ficar à vontade, professora. Eu queria agradecer a oportunidade e colocar explicitamente que o Telesertão, telemedicina, telesaúde no sertão, não é de ninguém, é de todos nós. No momento, quem coordena sou eu, o Diego, mas não é nosso. Então, quem quiser se juntar a nós para trabalhar, para poder fazer um trabalho de qualidade, dentro dessa ideia de sermos cooperativos, colaborativos e menos competitivos, será sempre bem-vindo, não é? Sempre haverá um espaço, desde que esteja pronto para ter alteridade e não hierarquizar as expertises individuais. Tá bom, Jailton? Obrigada, viu? Eu que agradeço, professora, em nome de todos. Léo, se você quiser dizer algumas últimas palavras, algumas considerações, fique à vontade. Faço das minhas palavras as palavras de Raquel. Essa última pontuação, a gente realmente precisa de pessoas engajadas nesse projeto, porque esse projeto ele não é unicamente da MCM, da parceria com a Salu. A gente, na Salu, a gente não gosta muito de falar da Salu, a gente prefere sempre enfocar o objetivo, né, que na nossa empresa a gente trabalha com clientes que têm os seus clientes, no caso, empresas de saúde, e que a gente, nesse projeto do Telesaúde, a gente precisa pensar no usuário. Na medida em que a gente consegue pensar no usuário, no sistema de saúde, na rede de atenção, e como a gente pode trabalhar junto nesse sistema e junto com os usuários, para melhorar, para fazer esse processo funcionar melhor, entrando em discussões, considerando as expertises, e a gente consegue crescer bastante o sistema nesse processo. Estamos muito abertos a sugestões, a análises, são muito importantes para nós, na perspectiva, no nosso trabalho, para melhorar o sistema com esse objetivo, né, que é fazer esse sistema realmente conseguir chegar mais perto dos usuários do que a gente consegue hoje, sempre buscando o melhor, tanto em termos de divulgação, como em termos de acesso à plataforma, enfim. A gente se deixa aí abertos a parcerias dentro da UFRN. E a gente gostaria também de agradecer aqui da parte do desenvolvimento do sistema, tanto da oportunidade de ter falado, como também dos interesses, né, das perguntas. Muito obrigado, e a gente fica aberto também a demais perguntas no espaço privado, que a gente está sempre ativo, sempre trabalhando. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome de todos, Léo. E fazer mais um agradecimento, principalmente ao meu colega Lucas, que está me ajudando nessa assistência no evento.
na noite de hoje e agradecer aos demais professores da organização e ao Augusto, que representa aqui a TI, que está possibilitando a gente fazer esse evento. Porque se fosse por algumas pessoas, pelo menos por mim, eu não saberia nem para onde iria por aqui. Certo? Agradeço muito a todos. Peço que amanhã estejam aqui novamente. Amanhã teremos mais 2 painéis. Educação em saúde, certo? Tanto nas mídias sociais como dentro do âmbito da comunicação. É bem interessante, venham, assistam, para ver como nossa faculdade está agindo durante esse período, né? Tão difícil para todo mundo. Deixo aqui meu agradecimento novamente e desejo uma boa noite e um bom evento tanto para vocês como para os demais a palestrantes da semana. Tchau e boa noite. Vai-te embora, coronavírus! Tá com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo. Procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó, do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através do Facebook Telesaúde no Sertão.